Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Novamente eu aqui, Andrew, e o meu amigo Elson, no nosso canal, que você mesmo entrou, né? Nesse vídeo aqui, através desse vídeo, pode crer. Pode crer. Galera, já lembrando pra galera se inscrever no canal. Tá tendo bastante visualizações, então se inscreve no canal, ativa o sininho pra sempre que tiver um novo, já subir, você já ficar por dentro do que tá acontecendo. Isso aí. E só lembrando, né? A gente não tá aqui para falar de qualquer outro assunto. Então estamos aqui para falar sobre o que, Andrew? Bíblia! Pressão. Bíblia. É que nós não estamos a falar aqui sobre doutrina, mas e sim sobre o que está escrito nas escrituras sagradas. Ou seja, aonde, Elson? Ou seja, a Bíblia, Elson. Na Bíblia. É verdade. Sabe a palavra Bíblia do ano que vem? Vem da palavra Biblos, que quer dizer biblioteca. Momento cultural. A palavra Biblos quer dizer biblioteca. Então a Bíblia é uma coleção de livros. Que você tem lá livros históricos, livros poéticos. Quantos no Antigo Testamento, quantos no Novo? Não seja assim. 39 no Antigo, 27 no Novo. Isso mesmo. Aí você tem livros poéticos, livros históricos, você tem cartas, você tem evangelhos. E assim. Então a Bíblia é uma coleção de livros. Legal. E pra gente conseguir ler e entender ela, o que a gente tem que fazer? Aí a gente tem que ler e procurar entender. Ficou bom essa aí. Hoje em dia é mais fácil, hoje em dia você tem planos de leitura bíblica incríveis pelo celular, que você consegue anotar o que você está lendo. Se você ler de Gênesis Apocalipse, como não está em ordem cronológica, vai enrolar todas as histórias. Então esses planos anuais de leitura é muito mais fácil, eles conseguem pegar uma linha de raciocínio muito mais fácil. E a questão de versões, onde mudam-se algumas, não é palavras, eu acho que está incorreto eu falar isso. É porque as traduções mais antigas, elas têm um português de tribunal. Mais coloquial. Mais difícil de entender, são palavras que a gente não está no nosso usual, né? Entendi. Então, mas aí se você puder, lógico, né? E for fazer um estudo, você tem uma na linguagem de hoje, uma na NVI, uma das traduções mais antigas, Revista e Corrigida, por exemplo, João Ferreira de Almeida, é legal. Você tem essas três visões que te auxilia e te facilita. Tem vezes que é muito mais difícil você entender mesmo. Porque as traduções mais antigas, o português é muito mais culto, a gente não costuma se usar tanto, né? Embora o pessoal mais antigo está na mente aqui as versões mais antigas, né? Mas aí facilita e elucida algumas questões a essas outras traduções. Ok. E cada dia mais tem traduções novas. Né? Legal. Vamos lá, pessoal. Então, nesses 3 minutos de vídeo em que nós estamos já, conte para nós, Elcio, o que nós iremos falar hoje. Eu podia falar um pouquinho sobre quando Deus cria o ser humano, as maneiras de Deus falar e de Deus se comunicar com o ser humano, como é que foi sendo essa forma gradativa, né? De Deus se manifestar, de Deus falar com o ser humano. Primeiro, até o 6º dia, Deus cria um habitat. Eu acho incrível essa parte. Até o 6º dia, Deus cria um habitat para que um ser com respiração pulmonar existisse. Eu digo assim, a maneira como Deus criou até o 6º dia é pensando na criação. Sim. Até o 5º dia é pensando na criação que vai acontecer no 6º dia. Quando ele cria o ser humano, ele é capaz de viver nesse ambiente e tudo que ele tem, todas as funções. Então assim, projetado e planejado por Deus 100%. Cara. A maneira como Deus cria, né? É o que ele cria, as árvores, fazer a fotossíntese, o sol para trabalhar nisso, todo esse trabalho. Para que no 6º dia, quando ele cria o ser humano possa viver nesse habitat. Porque se ele não tivesse colocado, por exemplo, árvores ou mar para fazer o oxigênio, o ser humano não teria como existir. Você está me entendendo? Sim. Então, tudo cuidadinho no 1º, 2º dia, o 3º, 4º, 5º dia. Opa, agora nós temos um ambiente propício para um ser. Respiração pulmonar, para um ser que não seja quadrúpede, que seja bípede, que seja mamífero, ou seja, toda a criação até o 5º dia, para que no 6º dia esse ser que Deus vai criar ele possa viver e sobreviver. Incrível, né? Interessante. A gente não para pra pensar nisso. É claro que
pensando nessa direção e fazendo uma analogia, Deus, ele não é simplesmente um Deus de faça e aconteceu. Vem pensando, fazendo uma construção, um alicerce para chegar aonde ele quer. Perfeito. Embora, né, olha só, nesse começo ele só diz e acontece. Sim. Né? Ele planeja, na mente dele ele fala, puxa, apareça. E disse Deus, haja luz e ouve, tudo. Mas, no sexto dia, quando ele vai criar o homem, não. Sim. Ele vem e põe a mão na massa, literalmente, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí vem, e aí a ideia do texto é uma rendeira, preparando aquela parte ali, né? Aqui as narinas, onde vai entrar o oxigênio. Os 2 pulmões, aqui onde não tá. O coração que vai trabalhar, aqui a mente, aqui tudo projetinho que Deus faz o homem ali. Aí, agora que a gente já está na questão. E aí, da costela de Adão, Deus vai criar Eva, né? Sim. Deus é o único que consegue criar do nada as coisas dentro. Isso o ser humano, por mais inteligente que seja, é a partir de. Sim. Só Deus é do nada. Ele traz à existência as coisas. Isso mesmo. O ser humano, todas as criações, tudo já existia. Já existia, ele só utilizou a pedra para chegar no ferro. Perfeito. E daí do ferro fez o que é necessário. O morcego que já existia criou o sonar, o radar, por exemplo. Digo assim, né? Só Deus do nada cria algo. Só Deus traz a existência algo que não existia. Nunca se ouviu falar, nunca existiu. Computador. Nada mais é do que o homem aperfeiçoando a questão matemática. Porque é lógica, é escrita que vem há milhares de anos atrás, que o homem vem trazendo a questão de necessidade de dinheiro, troca e tudo mais, vem surgindo a necessidade de cada vez mais ser mais rápido, enfim, pensamento, surge o computador, que é nada mais do que números binários. Perfeito. E um minuto de pensamento do ser humano, sabe quantos gigas seriam necessários? Sabe quanto tera seria necessário? Eu ouvi falar uma vez, incrível, mas né? não guardei isso. Mas só pra gente ver aqui, é a partir de, né? A partir de? É a nossa mente aqui. A mesma questão de logaritmo que fala do computador? Algoritmo. Tem o logaritmo na matemática, né? Mas é algoritmo. Então, assim, por exemplo, no Google, lá, cada vez que você pesquisa uma coisa, ele te joga para aquelas coisas, né? Sim. Imagine como é que é aqui, ó, no cérebro. Então, por exemplo, não se compara. Quando era pequeno, por exemplo, você via um filme de terror, aí à noite você sonhava, tinha pesadelos. É o algoritmo da sua mente trabalhando aqui. Processando. E aí, do que nosso algoritmo está cheio? Hein? Se a gente não procurasse encher de coisas boas, aí o apóstolo Paulo fala assim, tudo que é bom, tudo que é aprazível, nisso pensai, encher o seu algoritmo dessas coisas, para que essas coisas estejam trabalhando na sua mente. Agora, nós somos bombardeados diariamente de coisas ruins, de informações ruins. Então, uma pessoa, por exemplo, assim, que passa o dia inteiro em casa, vendo esses telejornais de acidente, o cara não consegue sair de casa, porque ele tem medo. Então, o algoritmo dele ali só fica trazendo esse tipo de informação. Travado, desesperado. Então, o que você está enchendo aí no teu cérebro, a tua mente, de coisas durante o dia? Né? E aí, a tua boca fala, o teu coração está cheio. Né? Não é? Então, vamos lá, vamos conseguir chegar no nosso assunto lá. E aí, Deus, na viração do dia, Deus vinha passear no jardim, e aí o relacionamento dele com Adão e Eva era perfeito, né? Sim. A gente fica talvez imaginando, né, como que era, né? O que eles conversavam, o que acontecia. Mas a questão é, Deus põe uma ordem, e aí eles desobedecem. Quando eles desobedecem, eles estão em pecado. E agora a presença de Deus já não tem como suportar a presença de Deus. Um homem pecador não consegue ter a presença de Deus completa. Então eles são expulsos do jardim. São colocados 2 anjos com espadas na entrada do jardim para que eles não entrem mais naquele jardim. Aí tem várias versões do porquê isso, né? Uma delas é a presença de Deus. Eles não suportariam, eles morreriam. Outra coisa, dentro do jardim do Éden tem uma outra árvore, chamada árvore da vida. Imagine se eles entram e comem e viveriam para sempre pecadores. Então não entram mais e aí estão fora do jardim. E aí, como é que Deus vai se relacionar agora com esse ser humano caído? Posso abrir um parênteses aqui?
Dois colchetes também. Ui. Vamos lá. Eles pecaram porque eles comeram do fruto ou eles pecaram porque eles não seguiram uma direção dada por Deus? Desobediência. Pura desobediência. Igual hoje, né? Um monte de coisa. Fala, mas por que isso? Amigo, Deus falou. Acabou. A hora de Deus é a última e sossega, né? Não tem que... Teu filho, você põe uma regra na tua casa, tua filha, desobedece. Mas por que, pai? Por que eu não posso subir no telhado? Por que eu não posso subir no sofá e ficar me jogando lá de cima? Pra ele, quando a criancinha pequena quer ir por dentro da tomada, por que ele não pode pôr o dedo na tomada? Por que ele não pode brincar com a tesoura? São duas regras. Sim. Mas a tua regra é pensando em você? É uma regra egoísta? Não é uma regra de amor. É pensando no outro, né? Sim. Não pensando em si. Algumas pessoas ficam perguntando por que Deus exige adoração? Deus exige adoração? Sim. Tanto que quando eles adoravam outros deuses lá, Deus punia eles, né? Passava a regra. Passava a regra. Mas por quê? Por que? Será que Deus é egoísta? Será que Deus se sente sozinho e fala assim, puxa, Vão me trocar? tô me sentindo só, preciso que me adorem, tal. Vão me trocar. É, Minha glória vai ficar menor. exatamente. Mas lembre-se, embora o ser humano esteja no coração de Deus, foi Deus que decidiu colocar ele lá. Sim. E lembre-se, antes do ser humano existir, Deus já existia. Nem achar que, nós somos, não. Porque Ele quer que a gente seja, a gente vai ser, mas ok. Isso mesmo. Mas não que, eu sou bonzinho, vou estar no coração de Deus, aí não vai dar tudo certo para sempre. Então não é essa a ideia. Mas aí, caminhando por essa ideia, aí Deus fala assim, me ame acima de todas as coisas. Egoísta? Não, também não. Vamos pro lado certo agora. Deus fala assim, então se você começa a amar muito a tua vida financeira, por exemplo, né? E dá um problema na tua vida financeira, o que acontece com você? Se acaba. Acabou ainda. Se você ama uma pessoa mais do que ama Deus, essa pessoa te abandona, essa pessoa... Acontece algo com essa pessoa, o que acontece com você? Você acaba. Então Deus fala assim, me ame em primeiro lugar. E aí você não vai ser iludido, você não vai ter decepção, você não vai ter problema, porque eu sempre vou estar aqui. Se Deus for o objeto maior do seu amor. E aí, a partir de Deus, você vai aprender a amar as outras pessoas, né? Sim. Amar tua esposa melhor, amar teu filho melhor, amar teus amigos É um melhor. amor genuíno. Os Né? inimigos, se você como lidar com os inimigos também, se é a partir de Deus, né? Aí pense comigo, Andrew. Você chega no hospital e você precisa fazer uma cirurgia cardíaca, urgente. Tem 2 médicos para te atender. Né? John Piper usa essa ideia. E aí um médico, ele é novo, ele fez 4 cirurgias até agora, assim. E os 4 morreram. Mas tem um outro médico que já fez mais de 1000 cirurgias e ninguém morreu. Se esse médico que já fez mais de 1000 cirurgias, ele fala assim, me escolha, não escolhe o outro não, me escolha. Ele está sendo egoísta? De certa forma. Por quê? Porque ele só quer ele resolver as coisas. O outro já fez 4, morreu os 4. E ele já fez 1000, os 1000 ficaram, os 1000 sobreviveram. Mas ele podia ajudar o cara. Não, mas você tem 2 opções. Melhor deixa. Você entendeu? Sim. Ele está pensando em você. Olha, comigo garantido. Ele está pensando nele. Sim. Ele está pensando em você. Se ele pensasse nele, ele fala, pode fazer outro, estou ocupado agora, já fiz mais de 1000, deixa o outro lá, deixa o outro aprender. Aprender. Você entende agora? Que não é egoísmo, não é altruísmo dele, pelo contrário. Ele sabe que ele vai resolver o teu problema. E o outro lá, já fez 4, já deu problema. Ok, a tua visão você foi no outro lado, ele podia ensinar o outro melhor, podia fazer o outro melhor. Mas eles são os 2. Esse não quer aprender com esse não quer. Entendeu? Então assim, é isso que Deus está dizendo. Assim, se você me escolher, eu vou ter sempre melhor pra você. Eu sempre vou te ajudar em todas as questões. Eu sempre vou estar mais preocupado com você do que comigo. Ao ponto de que, para resolver o teu problema, ele mandou o único filho dele. Ele veio em pessoa aqui, né? Sim. Ok. Mas voltando. Adão e Eva estão fora do paraíso. Os anos foram colocados 2 anjos com espadas flamejantes. Não podem mais voltar lá. Né? São 2 querubins. Isso. A gente falar um dia sobre anjos. Isso mesmo. Angiologia, uma matéria da teologia que fala sobre a hierarquia dos anjos. Tá?
existe anjo da guarda. Vamos para uma outra lição. Volta, vamos focar. Vamos falar um dia sobre isso. Vamos. Aí o que acontece? Aí Deus começa a falar com eles através de sonhos, de visões. Deus não consegue mais andar com eles agora. Sim. Caminhar junto, Próximo ali. E aí as pessoas se aproximam de Deus através de sacrifícios. Não que Deus não consiga, o homem não consegue. Perfeito. Muito bem, Andrew. Eu tô prestando atenção, E aí o homem quando vai fazer algo para Deus, ele faz um altar, põe um animal, sacrifício para Deus, tudo mais. E o incrível é que se você prestar atenção, todo mundo é de Deus. Né? Porque Adão e Eva saem, eles têm filhos, os filhos ficam com filhos e vão tendo filhos, e aí todos conseguem contar a mesma história. Não, andavam nossos antepassados andavam no jardim com Deus, mas aí eles desobedeceram a Deus, foram expulsos, a informação é passada um pro outro, todo mundo é filho de Deus. Chega num momento que ninguém mais lembra de Deus. Incrível como parece estranho, né? Mas é verdade. E aí Deus olha, tem ainda quem? Noé, ainda tem Noé. Aí Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, Deus dá um restart, começa tudo de novo. Eles saem, falam, tudo de novo. E só para chegar no momento que os homens estão tão obstinados, depois de Noé, depois de dilúvio, começa tudo de novo. Eles estão obstinados porque eles estão construindo uma torre, eles querem chegar até lá onde Deus está. Aí Deus confunde eles, a torre de Babel de línguas, cada um fala um idioma diferente, então eles se espalham novamente. E aí no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão, e agora vai mudar o sistema. Não é mais todo mundo que é de Deus, agora da família de Abraão. E quem quiser ser de Deus vai ter que fazer parte dessa família, vai se chegar a eles. Quando a gente fala de Torre de Babel, ali a gente pode dizer que surgiram as nações? Também tem os idiomas e as línguas, Isso. Né? Exatamente. E é interessante que os homens de Babel falam assim: façamos essa torre, nossos nomes serão célebres e famosos. O homem querendo para si, né? O homem querendo para si, né? Mas só para dizer que daí, em Abraão, não é mais agora todo mundo é de Deus. Agora quem quiser vai fazer parte, por exemplo. Descendência. Você vai ter Raabe, por exemplo, que não era da descendência de Abraão, mas ela decide aceitar o Deus de Abraão. Decidiu. E ela vai ter esse caminhar dela. Mas aí olha que interessante. Aí Deus fala com sonhos. Vai ter José que tem sonhos também. Ele interpreta os sonhos, por exemplo, mas ele também tem sonhos. Visões, eles vão ter visões. Jacó, que tem a visão, o sonho da escada que sobe, desce e tudo mais. As maneiras de Deus falar com o homem. Abraão gera Isaac, Jacó tem 12 filhos, esses 12, um deles é José, que vai ser levado lá para o Egito. Quando esse povo vai sair do Egito, e agora quando eles vão estar no deserto, agora tem um novo sistema, que é o tabernáculo. Faço uma casa, essa casa vão ter algumas questões que vai ser assim, que vai ter uma parte específica dela, que é o Santo dos Santos, ali vai estar a minha presença. E um homem, uma vez por ano, vai ter direito a entrar na minha presença. Mas antes de entrar, ele vai pôr a mão sobre o animal, vai confessar os seus pecados e ele vai estar limpo da minha presença. Sim. Porque se tiver um pecado, ele é destruído. É lá que surgiu a questão das roupas com peitoral, com sininho, Turim, tudo. E aí Deus que fala exatamente tudo como deveria ser. com a corda na cintura. Se o sino parasse de tocar, o cara foi fuzilado, fulminado e puxa ele. Porque ele não tinha como um outro entrar, né? Tinha que ser promulgado um novo sumo sacerdote, aí esse teria o direito de fazer o sacrifício antes, para entrar lá. E aí sacrifício específico era para a nação, né? Uma vez por ano eles faziam. Então eu fico imaginando, né? Todo o povo do lado de fora, ele vai fazer lá, será que Deus aceitar? Dele sair, aceitou, mais um ano, um pecado perdoado. Mas todo mundo que pecasse tinha que ir lá fazer o seu sacrifício. Mas assim, a presença de Deus era esse tabernáculo. Sim. Depois que eles já são nação, lá com Davi, vai ser um templo. Mas é o mesmo sistema do tabernáculo. E aí uma vez por ano a pessoa tem que vir numa das festas para comparecer perante Deus. Então você vê como que a presença de Deus ela começa a se tornar mais escassa, né? Sim. Aí Deus vai usar através de juízes, que a gente já comentou aqui, né, no caso. Depois Deus vai usar profetas para falar, mas digo assim, a maneira como Deus vai se relacionar com o povo. Nunca é interrompido, isso sempre está ali, né? De alguma forma. Tentando fazer com que o seu povo volte, né? E é bem essa ideia mesmo. O povo sempre vai estar se distanciando de Deus, o povo vai estar sempre se afastando de Deus. E aí quando ele se afasta, ele tem problemas. Ele vira cativo de alguma nação, ele perde batalhas. Aí ele clama a Deus, Deus por misericórdia, vem novamente, abraça o seu povo, tempo de Pai, né? Pai.
Figura de pai. É o que a gente faz com os filhos, né? E em algum momento tem que corrigir os filhos, ele volta, filho novamente. Mas a correção é sempre por amor, Sim. sempre pensando lá na frente, né? E aí, se você ver a parte histórica, quando eles chegam na Terra Prometida, por exemplo, Deus fala assim: afaste todos esses povos daí. Então ele cercava os povos, as nações tinham condições de se render, de trocar de Deus e vir para o Deus de Israel. Então não era só destruição, vai matar todo mundo, não. Tinha essas oportunidades. E aí tem um momento que tem um povo chamado Filisteus. Esses povos eles eram bons afiadores de armas. E é um povo pequenininho. Então eles deixam esse povo na terra. Sabia ou não? E aí sempre vão ter problema com os filisteus depois, porque eles obedecem a ordem de Deus. Não era para deixar ninguém. Aí eles olham aquele povinho pequenininho, aí eles afiam bem armas. Podemos usá-los depois, né? Mas não confia em Deus. Você vê que o povo de Israel, sempre que ele tiver problema, se você olhar o pano de fundo, é porque desobedeceu a Deus em algum momento. Aí eles deixam, olha quantas vezes vão ter problema com o filisteu. A vida inteira deles vão ter problema com o filisteu, mas não era para esse povo estar ali. Lá num cantinho, lá pequenininho, e sempre vão ter problema com o filisteu. Por quê? Desobediência a Deus. Então se Deus fala, arranca tudo, arranca tudo. Não deixa só isso aqui, melhor não deixar. Obedecer a Deus é sempre melhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. E aí desde o começo, lá o povo desobedece, aí tem que sacrificar. Desobedece, tem que sacrificar. Desde o começo, lá quando Adão e Eva já tem o cordeiro, que é lá, né? Mas aí, chega um dia, na história, Gálatas 4:4, diz: na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. E aí João 1:14 vai dizer: e ele habitou entre nós. Chegou um momento que Deus vem pessoalmente para resolver de vez o nosso problema, né? E aí a forma como a pessoa de Jesus Cristo ali, a encarnação dele, a gente vai ter Deus habitando entre nós. E aí Deus agindo. E aí as pessoas, como elas têm uma visão, e aí cada um tem uma visão de Deus como ele é, as pessoas não reconhecem que ele está ali. E tinha uma visão de que ele viria e destruiria todo mundo, seria um rei com uma espada. Sim. E aí não entendem, por isso Cristo vai ser crucificado, né? E aí Cristo vai morrer 3 dias, 3 noites, vai ressuscitar, vai passar 40 dias, esse assunto 2 anos, e aí vem o Espírito Santo agora. E aí hoje nós temos o Espírito Santo agindo em nós, agindo por nós. Então as maneiras como Deus sempre vai estar sempre agindo para o seu povo, né? E aí os anjos vão estar, esses mensageiros de Deus vão estar sempre permeando nesses momentos, né? E Deus vai estar sempre também se aparecendo de formas das mais incríveis, né? Então lá na caverna com Elias, lá ele vem um vento suave. Lá no deserto, a sarça ardente. Aí você vai ter alguns momentos, por exemplo, Deus em forma de homem, né? Com Abraão, por exemplo, lá vai ter um momento lá, tá? Ele vai fazer pão, vai fazer uma carne assada, vai participar do churrasco ali. As formas de Deus está agindo com o seu povo, até que Jesus volte novamente, nós seremos transformados e para sempre viveremos na presença de Deus. Então, olha as formas, né? Como Deus, para que tudo volte a ser como era antes lá, Deus na viração do dia, passeando com o casal e tudo mais. Mas assim, o desejo de Deus de sempre estar no meio do seu povo. O desejo de Deus de sempre estar presente com o seu povo. E aí todo o processo vai ser para restaurar, para que tudo volte a ser como era antes, né? Incrível, né? Deus, ele criou, o ser humano se vende, Deus vem, paga o preço, compra o ser humano de novo. Mas é sempre Deus que está agindo, é sempre Deus que está tomando a dianteira na situação. E o ser humano sempre imóvel, né? E tanto é que... Ou a passos largos ao contrário, né? É mais fácil. Foi bom você falar isso, porque a Bíblia fala sobre 2 caminhos, né? O caminho estreito e o caminho largo. Eu sempre imaginei os dois andando assim, para a mesma direção. E na verdade é o contrário, né? Sim. O estreito vai levando a Deus e o largo vai levando para distante de Deus. Se afastando. Nunca pensou que eles seriam sempre o mesmo caminho? Sim. E a gente tem até um quadro, né? Isso, quadro isso que antigo que a gente tinha lá, exatamente. Ilustrações, mas isso é para quem frequentou a escola bíblica. Nossa, tem toda essa história aí, né? Porque daí a ideia de conversão é de convergir, né? É de mudar completamente a rota, né? Então, o ser humano está sempre assim, Deus venha para cá, e o ser humano está indo para lá. Daí quando ele se converge, começa a caminhar em direção a Deus, quanto mais próximo de Deus, melhor ele se torna, melhor esposo, melhor filho, melhor pai, melhor patrão, melhor empregado, melhor tudo. E quanto mais distante, mais longe a gente de tudo, de todos, façamos homem a nossa imagem e semelhança, a gente vai, isso é deturpado, né, com o pecado, a gente vai se afastando cada vez. Porque você vai ver alguns seres humanos
Você vai escutar de vez em quando no noticiário, meu Deus, como é que ele foi capaz de fazer aquilo? Está tão distante de Deus que perde completamente o senso entre a mão direita e a mão esquerda. Verdade. Isso Certo é e errado. Certo e errado. Aí a gente vai ver coisas absurdas acontecendo, né? Mas sempre o desejo do pai de estar próximo dos seus filhos. E sempre de alguma forma ou de alguma maneira ele vai estar lhe dando os seus sinais, ele vai estar lhe dando as suas informações, procurando falar, né, com seu filho. Aí imagine você vai viajar com sua esposa, deixa seu filho, por exemplo, deixa seus filhos. Você vai ter que estar mandando WhatsApp, vídeo chamada em algum momento, porque sempre vai, por mais que seja bom, mas você sempre vai querer estar próximo do seu filho, querer estar próximo dele. Mas aí a gente volta lá em Deus, né? Deus escolheu isso, é uma escolha de Deus, né? Nós não somos os queridíssimos, porque Deus quer que a gente seja o queridinho, que a gente vai ser. Isso também você vai ter, por exemplo, as pessoas mais próximas, né? Moisés, acho que a gente talvez até comentou aqui, no momento que Deus está irado com o povo, ele fala, não, se for assim, tire meu nome do livro da vida. Deus falou, o livro é meu, tire e põe o nome que eu quiser, não é assim não, meu querido, não é assim que funciona. Abraão, chamado amigo de Deus, mas também faz coisa errada, Deus fala, não, é pra lá, não, você não está caminhando certo não. Mas o desejo de Deus é sempre estar com o seu povo, sempre próximo do seu povo. E aí, a igreja hoje, né? Hoje nós temos um contato direto com Deus, mas no momento que nós nos reunimos enquanto corpo de Cristo, né? Cristo é a cabeça, nós somos fazer parte do corpo que é a igreja. E é por isso que a gente vê grande dificuldade das pessoas hoje, né? Os desigrejados, não preciso de igreja para isso. Mas se Cristo é a cabeça, nós precisamos fazer parte do corpo. Sim. Não tem A como comunhão isso, né? é necessária, né? A comunhão é necessária. Você fazer parte do corpo. Tem um pé andando para a esquerda lá, exceto em alguma situação. Você está morando num iglu lá no meio do Alasca. Mesmo assim não faz sentido o ser humano estar tão Distante. afastado de outros seres humanos, né? Um ermitão que consegue viver longe, afastado lá, tá, ok. Mas é um caso específico, é um em sei lá quantos milhões. Mas aí então, hoje o assunto é mais simples, né? Como Deus está sempre querendo fazer parte do seu povo. E aí, a grande questão, quanto nós queremos de Deus? Se Deus quer estar no meio do seu povo, quanto que nós, o seu povo, queremos estar perto de Deus? E aí você vai ter jejum, oração, leitura. Existe uma forma de você se aproximar mais de Deus. Deus não tem os queridinhos, mas tem aqueles que são mais íntimos, porque buscam comunhão com Ele, buscam ter essa comunhão com Ele, buscam conhecê-lo para poder se comunicar com Ele de diversas formas, de diversas maneiras, né? E muito interessante isso que você falou, né? Deus não tem os seus queridinhos, Deus não tem os seus preferidos, mas eu creio que existem pessoas que têm mais fácil acesso a Ele, porque comunhão, busca, vontade de estar perto. Comunhão, comum união, tem mais coisas em comum com Deus, buscam muito mais as coisas que são comuns entre Ele e Deus, né? É lógico. Isso mesmo. E logo, Deus vai ouvir Ele. É óbvio. Faz parte, né? Por quê? Porque tem a comunhão. Faz parte. Até porque, tendo comunhão, ele vai saber o que pedir e como pedir. Isso mesmo, não vai ser para si. Então, assim, vocês não recebem porque pedis mal, vocês pedem por seus próprios deleites. Aí ele entende isso, não vai ser assim. Já feita a tua vontade, o pão nosso, não é pão meu me dá, né? Então ele vai entender, por todo esse processo de buscar conhecer Deus, ele vai ter muito mais fácil, ele vai pedir as coisas muito mais de uma forma correta. E a gente tem histórias de pessoas que foram muito mais íntimas de Deus, e Deus os ouviu e foram pessoas extraordinárias, né? Sim, revolucionário. E agora a questão é nossa. Como que você vai mudar? Perfeito. Fiz essa pausa só pro... Sim. Então, exatamente, trazer sempre para nós agora. Que bonito, falamos bastante coisa. Não, agora a questão é eu, o Enio, você que está nos assistindo. O que você tem feito para ser mais próximo de Deus, ter comunhão com Deus e ser íntimo de Deus? A gente está reclamando da vida e das coisas, você não tem proximidade com Deus, comunhão com Deus. Porque assim, entenda, a partir do momento que você tem essa comunhão, você deixa de se colocar como centro da tua vontade, querer exercer a tua vontade, você começa a querer exercer a vontade de Deus. E sabe o que acontece quando você começa a exercer a vontade de Deus? Ele começa a cumprir tudo aquilo que Ele um dia sonhou para você.
na sua vida e para você, porque é você que vai desfrutar de tudo isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, o que eu faço? Relaxa. A questão é que quando a gente busca as outras coisas primeiro, qualquer problema que dá tudo errado. Se Deus estiver em primeiro lugar, lógico, isso não vai acontecer, nada vai acontecer com você agora. Mas mesmo que aconteça, você tem essa certeza das coisas. Vai ter o teu contentamento vai estar em Deus, e não nas coisas que são falíveis aqui. O teu tesouro não está aqui, onde atrás, o ladrão rouba, as coisas corroem, mas o teu tesouro está lá no céu. E aí, outra questão, atitudes aqui que ecoem para a eternidade. A gente faz coisas às vezes aqui que não leva para lugar nenhum. Buscar ter atitudes aqui que ecoem para a eternidade. Né? Algumas pessoas vão chegar lá, Jesus vai dizer assim, part-time de mim. Por que, Senhor? Eu tive fome e não me deste de comer. Quando eu te vi? Quando me ajudaste quando esse pequenininho. Tive sede e me deste. Quando eu não envio o Senhor? Tive nu, me deste roupa. Mas quando? Me visitaste na cadeia. Mas quando que o Senhor teve preso? Eu nunca te vi. Então, prestar atenção nas coisas que a palavra de Deus traz para a gente ter aqui. As boas ações de um cristão. A gente não faz boas ações para ser salvo. Isso mesmo. Por que a gente faz então? Porque a gente já foi salvo por Cristo. E a nossa gratidão faz com que a gente tenha essas consequência. Consequência. Lógica, uma consequência lógica. Me salvou, me resgatou. Preciso levar isso para outras pessoas. Tem um conde Zinzendorf. Vai lá, repete. Zinzendorf, na Alemanha. Ele começou uma campanha de oração, Andrew, e ela durou 100 anos ininterruptos. É um dos grandes avivamentos da história. E aí, as pessoas elas foram tão avivadas, elas entenderam e tiveram tanta certeza da salvação que elas queriam que todos tivessem. Mas eles não tinham tanto dinheiro, Andrew. O que eles fizeram? Se venderam como escravos. Pegaram esse dinheiro e entregaram na mão de missionários. Falaram, eu já não preciso de mais nada. Ele já me salvou, agora eu vou viver como escravo o resto da minha vida, mas eu tenho a salvação. Mas leve para que outras pessoas entendam. Entendeu essa? O que o Espírito Santo faz quando você tem essa certeza da salvação? A tua vida não é mais aqui. Aqui nós somos forasteiros. Aqui não é o nosso lar final. Aqui nós somos navegantes no mar. E o ponto de chegada, o ancorador é Jesus. A gente só precisa esperar chegar lá. Mas interessante isso, eu nunca tinha ouvido essa história. Tem tantas outras. Sim. A gente pode falar um dia sobre esses grandes avivamentos. Quando o Espírito Santo ele age tão forte, a gente começa a viver só por ele. Aí você começa a entender e consegue entender um pouco do que Paulo, o apóstolo, escreveu. Perfeito. Sobre a questão da vida dele. Tenho a minha vida como perda. Isso. Considero todo o meu conhecimento como esterco. Literalmente ele vai dizer isso. E algum desses avivamentos, tem uns jovens que foram pregar numa ilha para uns escravos, e eles falaram assim, vocês estão pregando, mas é porque vocês são livres. Ok então. Aí se venderam como escravos. O resto da vida. Falaram, agora nós somos escravos como vocês, agora vocês conseguem nos ouvir? No seguinte, aí falaram sobre Jesus. Queima tanto dentro da pessoa falar de Jesus que ela já não tem mais essa vida como algo necessário. Não necessário, algo tão especial. E daí quando você considera as coisas daqui tão essencial, tão necessária, você vai lutar para ter, você vai ficar doente, você vai ter problemas psíquicos, você vai ter problemas físicos e não vai te levar a lugar nenhum. A presença é a coisa mais importante. Deus sempre quis estar em nosso meio e manifestar a sua presença. Quando a gente entender e a gente buscar a presença dele em primeiro lugar, aí vai fazer muito mais sentido todas as outras coisas, né? É que daí você tem um propósito, né? Propósito de ir para a pátria celestial. Perfeito. E aí, lembra que você falou da consequência, né? Vou contar uma história. Você vai ouvir, talvez ela no domingo, se eu ouço ela de novo, essa mesma história. Numa igreja no interior do Nordeste, o programa de rádio da igreja ia ser cancelado. E 40 mil pessoas ouviram esse programa de rádio. 40 mil pessoas ouviram. E aí, nesse culto, no domingo, o pastor mencionou, nós vamos ter que cancelar o programa, a não ser que a gente conseguisse uma oferta, mas a igreja era muito pobrezinha, não conseguia. Humilde. E na saída, um casal de sitiante, meieiro que fala, né, tudo que eles trabalham, metade é deles, metade é do dono do terreno, do lá. E aí, no caminho, a irmã... Momento cultural também, meieiro. Acho que o nome da irmã é irmã Cotinha.
ela falar com ele, ô meu velho, nós precisamos ajudar a obra missionária. Eu falei, mas não temos nada, como é que eles vão fazer isso? Ela falou assim, a gente vai dar o que a gente tem de melhor. Eles tinham 20 galinhas e um galo no quintal. Ela falou, nós vamos dar o galo. Se a gente der a galinha, a gente tem outras, não vai fazer falta, a gente tem que fazer uma oferta de Deus de verdade. Segunda-feira, pegou o galo e foi até a casa do pastor. Falei, pastor, aqui é a minha oferta, a oferta minha do meu marido, para o programa de rádio não se acabar. E ela foi, e o pastor falou, o que eu faço? Fazer uma rifa, eu acho, mas vai ficar meio feio na igreja, fazer uma rifa do galo. E o irmão falou assim, vamos pôr na internet, o pessoal ajudar, hoje em dia isso está acontecendo, um irmão mais adiantado, uma situação, e colocou. E pastor Jeremias, da 8ª Igreja Batista de Belo Horizonte, é um pastor bem conhecido. É uma história real. Não, história real. História real. Pastor Jeremias da 8ª Igreja de Belo Horizonte. É um pastor bem conhecido, você vai encontrar várias coisas dele na internet. Ele mencionou isso com a igreja dele. E a igreja dele falou, não, o programa não vai fechar não. Levantaram uma oferta, 2 anos. Pagaram 2 anos de programa de rádio. Tá bom ou não? Não, mas ok. Pastor Jeremias foi pregar na igreja no Canadá. E contou a história da irmã. E aí os irmãos do Canadá falaram assim, nossa, que história incrível dessa irmã. Qual que é o sonho dessa irmã? Você, ela gostaria muito de ter uma geladeira, para poder tomar água gelada, móveis novos. A igreja do Canadá falou, quanto fica? Pode fazer orçamento? Bancaram os móveis da irmã. Ele pregou em outra igreja no Canadá, contou a história, os irmãos falaram assim, como que é essa história de ser meieiro? É metade deles? Não, é tudo. Vamos comprar esse terreno para ela. Fizeram uma vaquinha, compraram. O pastor foi pregar em Nova York, contou a história da irmã. Os irmãos falaram assim, o que eles plantam lá? Não sabemos. Mandaram engenheiros agrônomos para poder pesquisar e ver o que eles vão plantar lá. Aí a revista Christian Today, que tem a sede em Nova York, que é a maior revista cristã do mundo, ficou sabendo da história, mandou repórteres lá no interiorzão para contar a história da irmã. A irmã entregou o que ela tinha de melhor ainda. Sempre, você acha que ela pensou nisso? Não esperava essa consequência. Não, mas lembra que você falou que é uma consequência natural? Sim. Você ser íntimo de Deus, buscar fazer as coisas para Deus, as demais coisas elas vão ser acrescentadas quando você faz aqui e aqui, ó. Não só aqui. Intencional, né? Isso. Foi intencional no sentido de ajudar. Senhor. E ela pensou assim, se eu der só uma galinha, vai ser muito pouco para Deus. Porque acontece, Edu, que Davi... É que Deus não precisa disso. Não, Deus tem todas as coisas. Ele vai resolver. Mas aí ele fala assim, quanto ao Senhor, os seus olhos estão passando por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Aí Davi, por exemplo, numa situação, ele recebe umas coisas lá, o pessoal fala assim, dou para Deus, mais para Deus. Ele fala assim, não mais vou dar uma coisa para Deus que não me custe nada. Mas quando você faz aqui, meu amigo, treme o céu, hein? E o céu abala. Então, mas você viu, é uma história verdadeira, é uma história real mesmo, de pessoas que ofereceram para Deus. A presença de Deus para eles, eu tenho Deus aqui nesse mundo, nada mais me satisfaz. Vou embora. Incrível, né? E assim podemos ser todos nós, se buscarmos com afinco todos os dias, todo instante, a presença dele. Por que o céu é tão incrível? Porque tem a presença dele. A gente fala assim, às vezes, né? Vou chegar lá, vou perguntar, não sei o que, não vai perguntar. Chegou a presença dele, já vai ser o suficiente, não vai precisar de mais não. Mas aí, assim, desde o início, Deus quis estar próximo da sua criação. E aí todo o trabalho, aí a gente jogou isso fora. Todo esse trabalho de Deus é para que isso seja devolvido. E aí, somente aí, o ser humano vai estar completo, né? Agostinho sempre disse, o ser humano tem um vazio, né? Tem que ser também de Cristo. Só quando ele encontra Cristo que é preenchido, e aí vai conseguir viver mais para Deus. Você vai encher agora. Olha, cara. Você está falando de qual Agostinho? O Carrara? Da grande família? É um grande filósofo, um grande filósofo também, né? Desculpa. Até hoje você tem memes do Agostinho Carrara, né? O pessoal usa muito. Quando alguém tá roubando uma roupa quadriculadinha, roupa de Agostinho. Não, famosíssimo, as suas frases são incríveis. Mas é o Agostinho. Reformador. Grande reformador. Grande, todos eles, né? Esses homens, eu vou usar 2 palavras aqui, né? Eles gastaram suas vidas para Deus. Na verdade, eles investiram. Isso. Ganharam. Isso que eu falei as 2 palavras. Mas eles gastaram, literalmente. Imagine
a gente falou no outro podcast, traduzir a Bíblia, Andrew. À noite, com a lampadinha, escrevendo ali, ó, olhandinho aqui, escrevendinho aqui, ó. Então, por isso que eu digo que eles gastaram suas vidas. Durante muitos anos foi só, eles usaram a sua vida só para isso. Investiram na sua vida. Sim. Eu digo, desgastaram literalmente anos e anos da sua vida só no Evangelho de Cristo. Tem um missionário que tem um chamado, ele tem um chamado muito forte de Deus, e ele vai para África. E aí eu acho incrível que eu vi um history falando sobre a história dele, não como missionário, porque quando ele foi para a África, ele andava das tribos, e ele conseguiu catalogar alguns rios que ninguém sabia que existiam. Então o history usou ele como um historiador, alguém que descobriu muitas coisas lá. David Livingstone é o nome dele. E aí ele gastou lá, pegou doenças, né? Em luta com um leão, ele perdeu parte dos movimentos do seu braço, por exemplo. E levou o evangelho lá, Quando ele morre, os ingleses vão buscar o corpo dele, e aí os africanos dizem assim, ok, pode até levar o corpo dele, mas o coração dele fica aqui na África. E abriram o corpo dele, enterraram o coração dele na África, e o corpo dele foi levado. E ele foi sepultado na abadia de Westminster, onde estão os reis, onde estão só os feras. E o mais visitado, David Livingstone. Mas ele gastou, pegou doenças, o corpo dele foi prejudicado, o corpo físico dele aqui foi prejudicado, porque ele queria viver para Cristo pregando o evangelho entre os africanos. Gastou aqui, meu querido. Ganhou lá em cima. E ele fez coisas aqui que ecoaram para a eternidade. Fez só pensando nele, ele fez pensando no amor pelas pessoas, que é o que Deus faz brotar. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Deus faz brotar esse amor pelas pessoas. Então você começa a viver pelo evangelho, pela presença, né? Aí você tem de David Livingstone, né? Você tem o William Carey, você tem histórias de homens assim incríveis, que na história eles resolveram que a presença era mais importante e investiram sua vida no amor de Cristo. A gente ouve mais da Bíblia Sagrada, né? Os personagens, mas temos personagens fora da Bíblia que realmente Pós-Bíblia, viveram sua né? vida. Mas que... Pós-escrituras bíblicas. Isso. Perfeito. Não que anule Bíblia, Não tem nada a pelo ver com contrário. isso com a outra. Estamos falando de pessoas agora que É que investiram sua daí vida, cai né? muito com aquilo que Cristo falou, né? Nós vamos virar o Espírito Santo e com ele vocês farão obras maiores do que, como estas e maiores do que as que eu fiz. Então eu creio que essas pessoas são também essas pessoas que Cristo falou lá. Sim, perfeito. Porque quando você está para quem que você dá armas? Para quem está na guerra. Sim. Para quem que você vai dar um dom de cura, por exemplo? Para quem está no meio da África lá, meu amigo. Chega numa tribo lá, não tem médico, alguém está doente, deixa eu mostrar que o Jesus que eu estou falando e pregando, ele tem poder curar. Então você dá armamento para quem está na guerra. Você ficar só no ar-condicionado da igreja, você precisa arma para quê, né? Você precisa dessas coisas. Agora quem está lá na frente de batalha, esses, meu amigo, esses vão enfrentar demônios, vão expelir o nome de Jesus, vão orar, as pessoas serem internas, vão orar, as pessoas vão ser libertas. Deus vai dar visões do que está acontecendo em volta, né? É para isso que serve, porque a presença deve ser a coisa mais importante para a gente. Bom, Eu tenho que rever esse vídeo algumas vezes, né? Porque eu dei uma chacoalhada aqui, né? a gente falou, porque o assunto não era esse, mas um dia a gente vai falar sobre pessoas que usaram suas vidas, os grandes avivamentos que a gente comentou aqui. Já ouviu falar do avivamento da Rua Azusa? Aham. País de Gales, das Ilhas Fiji, A questão- Pensacola, momentos específicos que Deus vem e age. E aí todos eles têm endereço, né? Isso que eu acho incrível. Sim. A gente falou na passada do cenáculo, de Pentecostes. Então tem endereço certo, momentos em que Deus age na história, assim, coisas incríveis, extraordinárias acontecem. Presença. Espiritual. Mas isso só acontece porque essas pessoas têm atitude, viu? Então, Zinzidorf começou uma reunião de oração 100 dias, 100 anos. 100 anos.
ininterruptos, Andrew. Aí essas pessoas são movidas a fazer essas coisas. Para eles fazer mais sentido viver aqui. Isso que eu acho incrível, né? Quando você chega nessa conclusão, não vale a pena aqui. As coisas daqui não é tudo caído, né? Não tem nada Sim. de bom que esse mundo aqui. E aí, quanto mais você prega, mais você acelera a vinda de Cristo. Mas aí a gente vive uma geração que tá tudo tão bom, né? Aí fala, será que o senhor precisa vir mesmo agora? Pode esperar eu realizar mais um sonho, mais uma viagem e tudo mais. Nós, somos nós, hein? É o homem. O homem caído, o velho Adão esperado. Quer Gritando. aflorar, né? Oh, Quer aflorar. menininho. Mas é isso aí, 45 minutos. Show! Nelson, contei pro pessoal o que eles devem fazer agora após esse vídeo, para quem não fez lá o que você orientou no início. Se inscreve no canal. Clica ali, ó. Pra você não custa nada. Mas aí talvez falou com você, tudo que a gente tem falado tem mexido com você. E se outras pessoas pudessem receber isso? Pessoas que você nem conhece. Se você conhece, você pode compartilhar também. Mas aí através dessa situação, o YouTube ele vai indicar, uma pessoa vai estar lá desesperada, procurando sobre esse assunto, vai chegar. Por quê? Porque você clicou ali, se inscreveu, você curtiu, né? Ativou o sininho de notificação. Então, é importantíssimo. É uma das formas que a gente tem hoje de pregar o evangelho, que é uma das formas mais rápidas e eficazes, né? O mundo inteiro pode ser acessado. Então pessoas do mundo inteiro, você pode orar, você fala assim, antes de curtir eu vou orar. Ora, Senhor, leve para pessoas certas, no momento certo, vai lá e dá o seu curtir, dá lá o seu compartilhar. E aí pessoas que a gente nem conhece vão estar lá na glória com a gente, fala assim, né? Talvez numa conversa embaixo da árvore da vida, lá na beira do rio, brilhante como cristal, e fala assim, não, eu conheci Jesus através de uma informação que eu tive. Ela fala assim, eu curti, eu ajudei. Tô viajando, mas é isso mesmo, gente. A mensagem chegar para mais pessoas. É esse o intuito. Desde que a gente Simplesmente começou... Do nada, né? Isso mesmo, foi um bate-papo assim aleatório. Boa, mais pessoas precisavam saber essas coisas que a gente está conversando. E assim, é tudo muito simples, como vocês estão vendo. Perfeito. Os que acompanham já devem ter visto aí que é tudo muito simples mesmo. Mas o intuito não é questão de ser conhecido, Perfeito. mas fazer conhecida a vontade de É Deus. o galo que a gente tem que oferecer. Isso. Literalmente. Literalmente. Porque é o nosso tempo, é o momento. Trabalhamos o dia inteiro. Isso. Depois do horário, a gente está aqui. Agora, só para vocês terem uma ideia, são 9 horas da noite. Do dia O dia 2. 2 de fevereiro de 2023. E glória a Deus por isso. Amém. Glória seja dada a Cristo e mais pessoas ouçam. E esse é o objetivo do Pode Crer. É isso aí, pessoal. Então, pessoal, se inscreve, marca aí, dá o like, né? Ativa o sininho, compartilha. E também coloque aí suas dúvidas. Eu não entendi muito bem o que vocês disseram. Muito bom. Vamos Perfeito. falar. Vamos conversar novamente sobre a situação. Beleza, pessoal? Mas algo no tribunal. E não esquecendo, para o alto e avante. Sempre. Deus abençoe, pessoal. Vou achar como que destrava isso. Vamos ver. Câmera.